Bom dia a todos e todas novamente, né? Dando início à programação do oitavo Seminário Internacional de Direito Atual, SINDA, realizado nas Faculdades Integradas de Bauru, no coração do estado de São Paulo, né? É, Teremos agora a primeira plenária do evento, com a temática A Nova Regulação da Sustentabilidade da União Europeia e seus efeitos extraterritoriais, entre a incerteza conceitual e a pressão sobre cadeias globais, né? E eu peço licença aos palestrantes e aos aqui presentes, só para fazer uma ressalva que eu não tinha agradecido ao professor João Proença na abertura do evento e que pelo segundo ano nos prestigia aqui no interior de São Paulo. E peço licença a ele para contar uma historinha muito rapidinha, que da primeira vez quando eu os fui buscá-los em Campinas, ele falou para mim assim, igual no desenho dos Smurfs. Vocês já assistiram os Smurfs? E daí tinha o que ele falava, Papai Smurf, tá chegando, né? E o João falava, Ô Camilo, tá chegando? Eu falava, tá chegando, né? Mas falta quanto? Falta um pouquinho, né? E depois de 3 horas de estrada, eu falei, opa, se eu soubesse que eu ia ficar 10 horas no avião e mais 4 horas na estrada, eu não tinha vindo, né? Mas é para mostrar onde nós estamos localizados, né? E como um evento dessa natureza é importante para colocar Bauru e as faculdades integradas de Bauru no cenário da pesquisa científica do Brasil e internacional. É claro que foi uma brincadeira que ele fez e eu peço desculpas por ter tornado a pública, né, para muitas pessoas, mas mostra o carinho que o professor Fábio e o professor João têm pela FIB e que pelo segundo ano consecutivo aqui estão para realizar um congresso dessa natureza, dessa importância, né? E a visão da professora Chiara em enxergar a educação com um papel de transformação, de oportunidade e de compreender que educação não é só formar profissional, educação é muito mais. Educação é formar pessoas que vão construir uma outra cidade, um outro estado, um outro país, uma outra sociedade, né? E é na pesquisa científica que a gente consegue ter um pensamento mais profundo, né? Um pensamento que compreende a sociedade atual e como que a gente deve encontrar soluções para os dilemas que são colocados, né? E nessa perspectiva, eu já começo apresentando o professor Fábio, que eu gostei muito de como ele foi denominado pela professora Mina, né? Como que ela chama? A Mina. É um diplomata. E eu acho que sim, num mundo de tantas hostilidades, de tanto medo, de tanto preconceito, né? Coisas que a gente não imaginava que voltariam a acontecer, é a pesquisa científica que vai abrindo portas e construindo laços, construindo amizade, enxergando as pessoas e abrindo oportunidade para essa circulação e partilha que no mundo atual as portas vão se fechando. Então, onde fecha a porta, a educação abre, né? Então, aproveito para parabenizar o professor Fábio, que eu gostei muito da, do embaixador, da diplomacia, e mostrar como é importante, né, esse evento para a gente poder nos enxergar enquanto humanos, né, enxergar os outros e debater sem argumentações, mas com pesquisa, né? Então, o professor Fábio da Silva Veiga é presidente do Iberojur, ele é professor doutor de Direito Empresarial da Universidade Lusófona, né, em Lisboa e no Porto. Ele é do Conselho Científico da revista Juris FIB, né? Já é nosso, já é da casa, né? É, e não mandou o currículo completo para que eu pudesse apresentar. Então é meu amigo, né? É uma pessoa muito séria e eu gosto de destacar sempre
que quando eu o conheci em 22, né, não o conhecia pessoalmente, já tinha participado de eventos na época da pandemia online, e o professor Fábio me deu um exemplo assim que eu fiquei muito admirado, porque mudar de país para estudar não é fácil, né? É muito difícil chegar num outro país. E na Europa, muitos brasileiros lá vão estudar, vão buscar oportunidades, vão buscar uma formação adequada. E o professor Fábio recebe todos sem interesse e ajuda e encaminha, mesmo não conhecendo. Se a pessoa se um aluno entra em contato com ele e fala, estou chegando aí e tal, o professor Fábio é sempre muito atencioso e se coloca como um ponto de apoio para os alunos e pesquisadores que para lá vão. E isso eu acho que é uma característica muito admirável, porque na primeira oportunidade que eu tive de lá estar, eu vi, mesmo com toda a estrutura e apoio, o quanto é difícil chegar num país que não é o nosso. E não ter um apoio lá, especialmente para estudantes mais jovens, eu já tinha mais de 40 anos, né? É muito difícil. E o professor Fábio faz isso. Ele recebe a todos e a todos ele dá um encaminhamento, orientação. Então, professor, é, parabéns pelo currículo acadêmico, mas esse lado humano eu acho que é mais importante do que propriamente os méritos científicos. E toda vez eu gosto de destacar, porque a gente não faz nada sozinho. A gente precisa sempre de alguém que nos ajude. E é assim que a gente cresce, né? É, o outro palestrante da nossa primeira plenária é o professor Alexandre Machado, que é consultor, advogado e pesquisador sênior em resolução de conflitos, com foco em direito energético, marítimo e de infraestrutura, doutor e mestre em direito ambiental internacional, é também graduado em administração, possui especializações em direito do petróleo e gás e em gestão portuária. É professor associado do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, FATEC. Preside a Comissão de Petróleo e Gás da OAB, subseção Santos. Atua na advocacia consultiva estratégica em direito internacional ambiental, mudanças climáticas, mercados de carbono, energético e portuário. Professor Alexandre, eu o conheci em 2024, no SINDA, na USP, e gostaria de destacar, professor, que eu tenho uma ex-aluna que veio aqui só para vê-lo, porque em 24 ela fazia um TCC de Direito Marítimo e estava nos dando um pequeno trabalho, né? Porque não existiam referências acessíveis. E nessa oportunidade o senhor disponibilizou muito material para que ela pudesse fazer o TCC e ela está aqui, a Bianca, e sente do senhor não estar presente que ela veio para conhecê-lo e agradecer o apoio na realização do TCC. E eu, em nome da Bianca, faço esse agradecimento e o convido para, numa próxima oportunidade, estar aqui presente na nossa universidade, né? O professor Alexandre vai tratar do tema projeção extraterritorial da regulação europeia e os impactos nas exportações brasileiras entre compliance, mercado, soberania regulatória. O professor Fábio vai falar da regulação da sustentabilidade na União Europeia, expansão normativa, fragmentação conceitual e desafios de coerência. Também teremos nessa plenária a professora Olívia Guimarães, que é advogada, professora na graduação em Direito da Universidade Paulista, doutoranda em Direito Político e Econômico pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, mestre em Direito pela Universidade de Passo Fundo e pela Universidade de Alicante, na Espanha, e que está presente aqui na faculdade conosco. Eu agradeço a presença, professora Olívia, e já peço que a senhora se sinta em casa, né? E que venha muitas em outras oportunidades, e muito obrigado por prestigiar o evento do Iberojúri da FIB. Tá? Eu passo então a palavra para o professor Alexandre, para ele começar a apresentação dessa primeira plenária. E que será um diálogo entre o professor Alexandre, o professor Fábio e a professora Olívia.
Professor Alexandre, bom dia, bom dia. Boa Agora vamos falar noite. como palestrante, pode ligar também já o seu o microfone. Esse painel, né, foi proposto pelo professor Alexandre para nós falarmos sobre regulação da sustentabilidade, como bem disse aqui o professor Camilo. Nós vamos falar sobre esse tema, um tema que não é 100% jurídico, né? Sustentabilidade não é um assunto jurídico, porque ele é interdisciplinar, tem matérias da biologia, tem matérias das ciências, naturais, são matérias que nós não dominamos, tem matérias da gestão, né? Apesar que o professor Alexandre já também é formado em gestão e administração, um pouquinho tem os conceitos mais sólidos nessa área. Mais a sustentabilidade, nós estamos aqui, vamos demonstrar alguns tipos de regulações sobre a sustentabilidade. Eu, a partir da minha pesquisa que eu faço na Europa, pesquisando a regulação da sustentabilidade com a visão europeia, o professor Alexandre ele vai comentar um pouco dessa regulação europeia aqui no Brasil, quais são os efeitos que tem aqui, o que as empresas devem fazer, né? A professora Olivia fala também da sustentabilidade no seu trabalho e fala sobre como se regula isso a partir de uma visão acadêmica aqui no Brasil. E eu queria começar, antes do professor Alexandre, comentar um pouquinho por que que a sustentabilidade ela está sendo regulada, né? E o que que é sustentabilidade? Sustentabilidade, primeiro, um dos conceitos que mais tem a ver com a questão sustentabilidade nasceu nos anos 70, anos 80. Nos anos 70 tivemos uma reunião das Nações Unidas, né, em Estocolmo, no ano 72, em que foi discutido ali o que poderia falar sobre ecologia, né? Foi lá, no ano 72. Mas o conceito nasceu no ano 87, com o relatório Brundtland, né, que era o nome da relatora, desse relatório também ligado aí às Nações Unidas, e ali se cunhou uma frase, né, que a sustentabilidade é aquilo que se espera preservar hoje para que as gerações futuras tenham também as mesmas condições que nós temos hoje, né? Então, esse é o conceito da sustentabilidade, é garantir para o futuro a mesma oportunidade que nós no presente temos. E através disso, dessa garantia do futuro, dessa preservação do futuro, foram implementando conceitos que até há pouco tempo atrás estava ligado muito ao meio ambiente. Ou seja, né, todos nós sabemos, né, fala-se muito, não, tem que preservar o meio ambiente, senão no futuro não vamos ter condição do ar, condições climáticas, não vamos ter água, não vamos ter um planeta muito aquecido. E tudo isso, essas tentativas, né, estavam sempre no plano político, no plano político. Ou seja, os governos, nos planos políticos, começaram a discutir como nós vamos regular esses temas. Então, criaram várias tratativas para que regulasse o carbono, por exemplo, né, a emissão de gás carbono, fizesse compensações. Isso o professor Alexandre pode falar com um pouquinho mais de propriedade, porque é a área dele, a área energética, não é a minha área é mais empresarial. Foram falando desses temas e até que no ano 2015 tivemos lá o Acordo de Paris, o tão famoso Acordo de Paris, que no Acordo de Paris decidiu-se que o mundo teria que cuidar da questão da emissão dos gases de efeito estufa para não ter um aquecimento, né, alto e diminuir pelo menos 1,5%. Ou seja, diminuir o aquecimento global em 1,5%. E alguns países subscreveram essa carta, né, esse Acordo de Paris no ano 2015. Por exemplo, a União Europeia. A União Europeia ela subscreveu, e como a União Europeia ela não tem um regime político assim, que eu acho que não é ideológico em nada, né? Essa é uma coisa que eu valorizo muito nos parlamentos, que tem as suas ideologias, mas no que é geral não é uma questão ideológica, por isso que eu acho que a regulação da sustentabilidade não tem nada a ver com ideologia, porque tem a ver com pesquisas que se fazem. Pesquisa, por exemplo, que o aquecimento global está acontecendo, existe pesquisas para isso, né? Não é uma questão ideológica, é uma questão de pesquisa. E, e aí a União Europeia, no ano 2019, criou o tal do Green Deal, que é o Acordo Verde, o Pacto Verde, né? Que é um documento também de caráter europeu para efetivar políticas públicas para atingir os objetivos do Acordo de Paris de 2015, ou seja, para diminuir o aquecimento global e preservar questões
ecológicas e questões de meio ambiente. Então, a partir desse Green Deal de 2019, estou falando um pouquinho a questão mais histórica, depois nós vamos falar os pontos das diretivas. A partir de 2019, pensa, um ano antes da pandemia, a partir de 2019, então, com esse Green Deal, foi estipulado, né, no plano político que deveria fazer normas. Aí nós começamos a falar de regulação. A União Europeia tem que fazer normas para regular a sustentabilidade. E essas normas são normas que obrigam os estados e depois as empresas a atuar para diminuir e mitigar os riscos do meio ambiente. Aí tem outras questões, mas não é só meio ambiente, os riscos sociais, né? E os riscos econômicos. Então, a sustentabilidade ela ampliou seus horizontes, que já havia uma teoria chamada teoria da responsabilidade social, né, em que há três pilares, né, questão ambiental, social e econômico. E a União Europeia falou: não, nós temos que criar agora normas que mitiguem e diminuam esses riscos, né, nesses três pilares. Então, 2019. Então, a partir de 2019, várias normas foram criadas. E eu estudo as normas empresárias, né, das empresas. Eu não estudo normas do Estado. Por exemplo, o professor Alexandre, né, ele pode estudar normas que têm a ver com direito marítimo, né, normas dos estados, né, normas de direito internacional. Eu já não estudo essas normas, eu estudo obrigações empresariais. Então, dentro de uma pesquisa que eu faço desde o ano 2022, em 2022 teve uma proposta de mudança de paradigma que era para regular a responsabilidade das empresas com relação a uma devida diligência. Ou seja, como que elas têm que se comportar, né, nos seus produtos, nas compras, na elaboração de produtos que venha a fazer nas suas operações de negócios com o mundo inteiro. E aí que depois o professor Alexandre pode falar um pouquinho mais. Então, eles criaram uma normativa, por exemplo, em 2022, proposta em 2022, que foi aprovada em 2024, chamada Diretiva sobre a Due Diligence e Responsabilidade Corporativa, em que nessa lei, nessa diretiva, que ainda não está em vigor, mas porque houve muito debate político, nós podemos comentar aqui, porque ela não está em vigor ainda, ela foi aprovada e eles foram depois adiando a sua eficácia, né, a sua operação. Então, em 2022, criaram essa proposta sobre devido cuidado, né? Cuidado, devida diligência das empresas em todas as operações no mundo inteiro. No mesmo ano, que também criaram ali, nesses anos, de entre 2020, 2022 e 2024, uma outra diretiva chamada Diretiva sobre relatórios de sustentabilidade. Pense, quando eu digo diretiva, quem não estuda direito europeu não sabe muito bem isso, eu tenho que explicar, né? Diretiva são normas europeias criadas pelo Parlamento Europeu, né, que depois obrigam todos os 27 estados da União Europeia a criar normas internas, né, transpor, nós chamamos de transposição, criar normas internas, e essas normas têm que estar de acordo com aquilo que o legislador europeu fez. Então, o legislador europeu cria normas, chamadas diretivas. Existe diretiva e regulamento, né? Mas vamos falar aqui da diretiva. Cria essas normas para depois cada legislador, seus próprios legisladores, fazerem essas regras. E foram criadas essas regras, obrigando as empresas a tratar da sustentabilidade, ou seja, dizer no âmbito dos seus negócios, por exemplo, produção vamos colocar assim, produção de minérios, né? Pessoas que trabalham com as empresas, grandes empresas de minério, estou falando grandes empresas que trabalham com produtos, roupas, por exemplo, têxtil, né? Vai impactar tanto trabalhadores, vai impactar meio ambiente, vai impactar uma comunidade local, né? Obrigando a tomar devidas diligências. Então, com essa introdução, eu queria passar aqui a palavra já para o professor Alexandre, que depois vamos passar para a professora Olivia, comentando como essas normas europeias podem influenciar aqui no Brasil e em todo o mundo, né? Professor Alexandre, tem a palavra. Obrigado, amigo Fábio. Obrigado à mesa. É uma honra estar aqui no Iberojur mais uma vez, junto com todos vocês. Bom, excelente exposição aí do Fábio, né? E eu gostaria só de deslocar agora um pouquinho o olhar da Europa para fora da Europa, especificamente aqui para a nossa realidade, brasileira, utilizando as normas de sustentabilidade. Um grande problema que nós temos é que essa disputa entre desenvolvimento e sustentabilidade, ela vem lá do iluminismo. Então ela é bastante antiga, o Fábio fez uma
uma linha, digamos assim, do tempo em relação à sustentabilidade de forma perfeita, mas isso é uma disputa que existe há muitos e muitos anos. Então, ela teve que ser repensada para que não se acelerasse esses processos de destruimento, do meio ambiente. Então, dentro, desse escopo da regulação europeia de sustentabilidade, a gente pode dizer com certeza que ela vai impactar bastante as relações de exportação, brasileiras. Então, a minha projeção, eu trago ela em três pontos, né, sobre extraterritorialidade dessa norma propriamente dita, ou seja, uma norma produzida na União Europeia que vai ter que ser adaptada não só pelo Brasil, por outros países que também negociam, ou seja, uma norma interna com projeção global. Os impactos na cadeia, eles são, perceptíveis, né? Nas cadeias produtivas, eles são concretos, né? E isso gera, desafio estratégico que vai impor não somente ao Brasil, a todos aqueles que realizam algum tipo de negócio com a União Europeia. Então, vale destacar aqui, que é um modelo regulatório, europeu, ele não é um modelo estático, né? Inclusive, como o Fábio colocou, ele vem passando por algumas revisões, as últimas foram em 2025 e 2026, eles lançaram agora o último, né, o pacote ônibus, que busca aí simplificar essas obrigações, né, que estão previstas. Ou seja, a própria União Europeia passou a reconhecer a necessidade de simplificar e recalibrar essas normas. Elas estavam um pouco over, né? Elas estavam assim um ponto acima, podemos falar assim, quando falamos de processos de ajustes, né? Então esses instrumentos eles são concretos, e eles vieram para amenizar, vieram alterar tanto a diretiva de 2006, como a de 2022, como a de 2024. Aplicando esse relato à sustentabilidade às empresas e aos requisitos, em matéria de sustentabilidade. Um negócio interessante é que os legisladores da União Europeia eles concordaram com essa proposta da Comissão Europeia, né, sobre essa diretiva, introduzindo aí algumas mudanças bastante significativas, ou seja, reduzindo encargos com a comunicação da informação, limitando efeitos em cascata das obrigações. O Onibus veio para reduzir o grau de complexidade e diminuir a burocracia. Vários movimentos junto à Organização, Mundial do Comércio foram introduzidos, buscando, resolver esse problema. E o que ficou bastante claro, que essas normas, como normas europeias, elas estavam provocando este fenômeno, ou seja, regulando de fato ações extraterritoriais, fora do próprio território da União Europeia. Então, a regra é produzida na União Europeia, ela cria a norma pública por imposição direta, né? Precisam os países interessados se adaptarem. No caso concreto, o exportador brasileiro ele vai passar a ser regulado indiretamente por normas europeias e não por imposição direta do Estado europeu, e sim por imposição direta do mercado. O mercado vai fazer com que isso ocorra. Ou seja, o acesso ao mercado europeu vai passar a depender do comportamento, né, de controles e de provas que serão produzidas no Brasil. Essa é uma mudança estrutural bastante significativa. Então, a sustentabilidade ela vai deixar de ser um tema reputacional e vai passar a ser uma condição de acesso ao mercado internacional. Isso, de certa forma, pode se tornar algo perigoso e foi um dos problemas que fez com que a União Europeia desse um passo atrás. É mais ou menos assim: o norte global definindo o que o sul global deveria ou tem que agir para poder ter acesso àquele determinado mercado. Houve uma amenização com o novo acordo da União Europeia, porém, eu preciso reequilibrar essa pauta novamente. Então, o Fábio falou da diretiva de due diligence, imposta como a primeira diretiva, né, como ponto central aí, pode-se dizer, da governança cooperativa. Essa própria diretiva ela foi reduzida em escopo e teve a sua implementação postergada, conforme eu falei, pelo Onibus. Ela se concentra aí
na maioria das empresas, porque elas continuam, né, sendo os principais compradores globais. Eu não tenho como tirar as empresas desse eixo. Então, isso significa que esse modelo original enfrentou aí as dificuldades e pressões econômicas, né, ao tratar de governança corporativa. Então, elas passam a ter as empresas europeias agora para negociar com as empresas brasileiras, elas vão ter que identificar, prevenir e mitigar todo e qualquer risco ambiental em sua cadeia de atividade. E isso vai alterar profundamente a relação com os fornecedores brasileiros. Eles vão ter que, na prática, né, passar a ser auditado, monitorado e, de certa forma, vão ser pressionados a comprovar padrões determinados pelo mercado europeu. Isso vai ocorrer por meio de contratos, cláusulas de compliance, exigências documentais e auditoriais, fazendo que a regulação pública europeia passe a operar na prática por meio de instrumentos privados, ou seja, de forma indireta. Então, a governança ambiental, social, ela deixa de ser estatal e passa a ser também contratual. Isso deve ser observado de uma forma bastante crítica, né? Eu tenho aí, pode-se dizer que eu tenho pode ser considerado três ondas de choque, tanto na governança e nos contratos, na rastreabilidade do território com os relatórios de sustentabilidade corporativa, né? Tivemos a mudança que falava em mais de 1.000 funcionários e 450 milhões de volumes de negócios, e hoje as não europeias aí não precisa declarar, se não tiver internamente, 0 funcionários e o faturamento ainda de 450 milhões nos últimos 2 anos. E 200 milhões para as filiais, também com controle zero do número de funcionários. A due diligência já fala numa média de 5.000 funcionários e 1,5 bilhão. Ela acabou aumentando um pouco o teto, e das não europeias, ela passa a não aplicar o número de funcionários e reduz um faturamento para 275 milhões, mais royalties de 75 milhões. Ou seja, o passo atrás foi bem sucedido, de certa forma flexibilizou um pouco mais, mas não é só isso. Nós temos também o regulamento de produtos livres de desmatamento, né, que é um dos pontos centrais, de fazer prova ao exportador brasileiro, ou seja, ele vai ter que demonstrar onde produziu, como produziu e se houve ou não, né, ou como houve o desmatamento associado. Então, isso vai envolver soberania, né, rastreabilidade, geolocalização e uma documentação bastante robusta. Então, isso vai transformar novamente a questão de sustentabilidade em exigência documental, tecnológica e territorial, o que não é nada fácil, né? Então, eu vou ter que melhorar a minha infraestrutura de dados, a minha infraestrutura de controle e a minha infraestrutura de prova. Então, os contratos eles passam a ser mais complexos quando aplicados na proteção dessas diretivas. Então, há aí um aspecto crítico, né, que a norma não regula apenas produtos, né? Ela vai regular não somente a cadeia produtiva, mas também, de forma indireta, os territórios que produzem. Isso significa que eu vou gerar aí o risco, que eu vou sair de um risco individual e passo a ter também um risco territorial sistêmico. No caso brasileiro, vai impactar diretamente aí o nosso agronegócio e as cadeias aí, de exportadores relevantes. Isso já está acontecendo, tá? Então, os efeitos são claros: aumento no custo, pressão contratual e necessidade de tecnologia para que não haja aí, né, risco de exclusão de produtos menos estruturados. O regulamento que amarra é de 2023. Ele traz essa preocupação principalmente com as questões relativas a direitos humanos, né? E produção de gases de efeito estufa dentro do processo de degradação ambiental. Então, a ideia é reduzir essas emissões de carbono associadas a esse consumo, melhorar a qualidade das comunidades que ali vivem, né? Fazendo essa modificação
que ela seja positiva a todos. Então, nós temos uma norma de 2023 e nós temos uma norma de 2024. Ou seja, a lei europeia ela vai passar a funcionar como um filtro, né? Um filtro de governança, de certa forma. Depois temos um outro regulamento, que é o CBAM, o Carbono Transfronteiriço. Ele passou, né, a funcionar esse ano efetivamente. Essa discussão ela já nasce com o Green Deal, né, como o Fábio colocou. Ele tem uma lógica totalmente diferente. A lógica dele é incorporar o carbono ao produto. Como falei, já não é mais uma proposta, ele já está efetivado. E no último, a gente vem fazendo um estudo específico do CBAM desde 2024 para alguns clientes, e a gente entendeu que na época e agora em plena evolução, eu posso ter até um aumento de 30% a 35% nos custos do material exportado, ou seja, toda a cadeia produtiva vai ser analisada nas suas emissões. Eles definiram 5 elementos: hidrogênio, nitrogenados, aço, ferro, nitrogenados, eu já vou lembrar, cimento, ok? Então, para o importador europeu adquirir esses produtos no Brasil, ele vai ter que analisar a cadeia produtiva. Para quê? Para que a cadeia de atendimento tenha a menor emissão de carbono possível, porque ele vai ter que buscar os créditos na União Europeia para poder efetivar essa compensação. Isso muda a lógica total da concorrência. Ou seja, preço, qualidade e prazo ainda vão continuar, isso não vai mudar, mas agora eu vou ter mais um fator comum, né? A intensidade do carbono propriamente dito. O carbono vai deixar de ser apenas um tema ambiental e passa a ser aí mais um critério econômico. Então, o exportador brasileiro ele vai passar a competir também em termos de carbono. Então, vejam, ao analisar esses três instrumentos, né, que aparece aí, não é apenas regulação ambiental. O que a gente pode definir, né? Eu estou reconfigurando as regras de comércio internacional. A China tentou modificar isso junto ao OMC e não conseguiram. Então, o exportador brasileiro ele vai passar ao mesmo tempo a exigência de governança, exigência de rastreabilidade e exigência de mensuração de carbono. E aqui está um ponto fundamental, né? Nós temos aí, então, um paradoxo regulatório. A União Europeia vai construir, ou melhor, construiu normas ambiciosas, mas ao mesmo tempo, como nós vimos, com o Onibus, ela teve que simplificar. Mas pode-se dizer que essas normas continuam produzindo efeito fora da Europa, ou seja, a regulação é ajustada internamente, mas os seus efeitos foram externalizados. Então vejam, a sustentabilidade deixa de ser uma narrativa e passa a ser acesso direto ao mercado. Bom, para a gente poder finalizar um pouco e abrir as discussões, eu acho que vale a pena a gente falar do cenário brasileiro, né? Que não é apenas jurídico, ele vai se tornar um cenário mais estratégico. Então, os advogados brasileiros, eles vão ter que aprender um pouco mais, principalmente os que atuam no direito internacional, direito comercial, operando com a União Europeia, vão ter que entender um pouco mais das questões relativas a emissões, carbono de escopo 1, 2, 3, inventário, sistema Vera, a própria norma regulamentar já imposta no Brasil e ainda em fase de regulação, o mercado regulado. Então, o Brasil vai precisar sim avançar nessas três dimensões, ou seja, capacidade de prova, não basta produzir bem, é necessário demonstrar um padrão internacional como se produz, infraestrutura regulatória, ou seja, criar métodos de rastreabilidade, governança e integração de dados, que eles vão passar a ser fundamentais, e em terceiro aí o posicionamento internacional, né? Ou seja, o Brasil vai precisar decidir se será apenas um destinatário dessas normas ou se vai participar aí na construção da governança climática global. Fabião, eu encerro aqui com eu acho que vale a pena, né, encerrar com uma reflexão essa minha primeira fala, né? A União Europeia ela está redefinindo as regras do jogo.
mas o resultado desse jogo pode-se dizer que ele ainda está aberto. E o papel do Brasil vai depender muito da capacidade de responder com inteligência e estratégia e credibilidade a essas novas regras. É fácil? Não é fácil, é bastante difícil. Por quê? Porque eu tenho diversas correntes puxando aí contra a maré, levando a exigências que muitas vezes nós não estávamos adaptados por sermos líderes, por exemplo, no agronegócio em destaque. Ok? Obrigado por enquanto. Vamos lá, Fabião. Bom dia a todos. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui na FIB, no 8º Seminário Internacional de Direito Atual da Iberojur. Cumprimento a todos os presentes, os professores, os que estão de forma telepresencial. E fazendo uma conexão ao seguindo no mercado de carbono, que é inclusive o tema da minha tese de doutorado. Gostaria de ressaltar a importância da União Europeia no mercado brasileiro. Aqui nós ainda somos muito iniciantes, nós tivemos a nossa regulamentação em dezembro de 2024, Lei 182 de 24, enquanto a União Europeia já atua desde 2005. Então é um mercado aí com 21 anos já, mercado pioneiro. Então, a gente tem a União Europeia como nosso norte, como nosso direcionamento. Inclusive, o sistema da União Europeia, ele já é bem resolvido, já é bem dividido em 3 etapas. A primeira, que é estabelecer um teto. A União Europeia define os limites máximos de emissões para setores como, por exemplo, indústria, energia e aviação. Segundo, existe uma divisão, uma distribuição dessas permissões, existe um limite dividido em permissões de emissão distribuída entre essas empresas. E por último, essa negociação. As empresas que reduzem, elas vendem esse excedente quando elas não cumprem essa permissão. Por exemplo, a Holanda tem o objetivo de reduzir em 5% essas emissões. Eles conseguiram reduzir em 3%. Tá, mas e esses outros 2% que não conseguiram? A Holanda pode comprar esses papéis na Bolsa de Valores para cumprir com essas metas. Então, se eu tenho um mercado que eu não consigo bater a minha meta, eu posso comprar. Se eu tenho um valor sobrando, eu posso vender na Bolsa de Valores aqueles créditos que eu tenho. Então, a União Europeia, ela é de grande importância no nosso mercado brasileiro, tendo em vista que nós estamos na fase 1 de implementação, enquanto a União Europeia já passou à fase 4, já é um modelo consolidado, é um modelo pioneiro, é a nossa referência aqui no Brasil. Bom, era esse o comentário. Muito bem, Olivia. E comentando, já que nós estamos fazendo uma espécie de mesa redonda, né, entre nós três, o Alexandre e a Olivia, e eu não sabia que a Olivia fazia pesquisa também nessa área, porque é uma área importantíssima, né, desde da perspectiva que você olhar. Há sempre uma inspiração do legislador, né, o legislador brasileiro. E os problemas na verdade, assim, não são nem questões de problema, são questões para cumprimento dos negócios internacionais, né? Por quê? Quando a União Europeia ela vem regular a sustentabilidade, e bem disse aqui o professor Alexandre, é o norte global regulando o sul global, né? Ela regula por um motivo. Primeiro, os compromissos políticos que fizeram, né? Compromissos para a redução, né? Por exemplo, das emissões de gás carbono, desde do Acordo de Paris, com o Green Deal e etc., dessas leis todas que foram sendo incorporadas, mas qual que é a ligação dessa legislação com, por exemplo, com a legislação brasileira, né? E qual que é a ligação dessas leis criadas lá para os negócios aqui no Brasil? É basicamente é como se nós, né, vamos colocar assim, nós que estamos aqui nessa parte do auditório, nós fizéssemos obrigações para todas as empresas que vou falar agora com relação às empresas, todas as empresas que estão conectadas a nós, são aquelas empresas que estão na Europa ou fazem negócios fora da Europa, tivessem que entrar num parâmetro, né, num modelo, né, para menos emissão de gás, menos questões que violem alguns direitos
pessoas, né, como direitos humanos, esses são outros elementos que vêm por trás dessas normas, e dissesse assim, ó, tudo bem, se você quiser continuar, se quiser não, se você não quiser levar, ser sancionado, e aí depois existe todo um regime de sanção por trás, né? Se você não quiser ser sancionado, você tem que seguir esse parâmetro. Então, em todos os seus negócios fora da União Europeia, com o mundo, vocês vão ter que seguir um parâmetro de cuidado, de menos emissão, de não, por exemplo, eh, comprar madeira, né? Madeira que não tem legalização, não entrar em regiões que têm a ver com minérios que possam causar danos a uma comunidade. Várias questões que vêm por trás fazem com que essas normas, a partir de lá, influenciam aqui. O que o professor Alexandre e a professora Olivia comentaram também com relação à emissão do gás, de gás carbônico, né? Isso é uma questão também de negócios, fazendo um comentário com a professora Olivia, a professora Olivia falou sobre a devida compensação que um país pode fazer quando ele tem uma obrigação de emitir menos gás carbônico, né? E pode compensar para os outros. Isso aí já é um outro mercado, né? Um outro mercado. Mas o que mais me interessa é essa questão da regulação, no meu ponto de vista. Porque você obrigar que um comportamento seja que é operacionalizado fora da sua jurisdição, isso é algo muito complexo para nós do direito, né? No início da palestra do professor Alexandre, ele fala sobre a extraterritorialidade, né? O que que é isso? É você determinar que comportamentos fora do seu território seja julgado dentro do seu território. E qual que é? Esse é um problema para nós do direito, né? Nós estamos acostumados a ter jurisdição. Temos aqui jurisdição estadual, temos jurisdição federal, né? Por exemplo, e temos até questões de ordem municipal. E lá se tornou muito mais complexo, porque aquelas empresas que cometem, por exemplo, violações com relação a meio ambiente fora da União Europeia poderão ser responsabilizadas dentro da União Europeia. Essa é uma questão para o direito muito difícil de resolver. Por quê? Porque o direito tem que ter regras claras, né? Regras, por exemplo, se você comete um ato ilícito aqui no Brasil, mas esse ato ilícito vai ser julgado por um juiz lá na Europa, imagine. Olha a dificuldade. Primeiro, provas. Como vai colher as provas? Como vai ter um processo de discussão sobre esses atos ilícitos aqui? A validade das provas daqui para um juiz julgar lá. Isso nós vamos ter dentro desse tipo de legislação sobre regulação. Estamos falando aqui de sustentabilidade, questões ambientais, estamos falando de questões sociais e direitos, né, sociais de trabalhadores que poderão também sofrer com relação a isso. Até na minha aula de doutorado eu falei na semana passada com meus alunos e vi um exemplo de um artigo que nós lemos. Imagina um trabalhador lá na África, ou na Indonésia, ou qualquer desses Perfeito. países distantes, trabalhando e sofrer um tipo de violação de garantias mínimas de direitos, que as empresas, né, grandes estão lá a produzir algum tipo de produto. Será que ele vai ter capacidade para se defender? Né? E essa era uma das perguntas, porque a legislação europeia diz, não, ele tem possibilidade, se quiser racionar no tribunal europeu, ele pode acionar. Então, os instrumentos, quais seriam? Instrumentos que devem ser que vão dar suporte a isso, é uma ligação, por exemplo, a sindicatos, associações de proteção de direitos humanos, de direitos do meio ambiente, esses direitos de ordem mais coletiva, né? Pois nada, então, queria. Não sei se o professor Alexandre quer fazer mais algum comentário, professor Olivia, que nós estamos com o nosso tempo aqui mais reduzido. Perfeito, Fábio. Rapidinho. Você tocou num ponto bastante interessante. Essa é uma das discussões mais antigas que a gente tem em direito ambiental internacional, né? É a capacidade dos povos, né? E a questão da soberania. Então, até onde uma, um pode interferir de forma direta ou indireta. Você tem os tribunais para fazer isso, né? Você tem características específicas quanto à natureza jurídica dentro de cada estado-nação. Então, não é algo, pelo contrário, é algo extremamente complexo. E o grande problema e o medo do mercado, e você atua no mercado privado, é justamente você usar isso como ferramenta de exclusão, entendeu? E não como uma ferramenta de participação.
E aí torna-se perigoso, né? Eu crio uma barreira não tributária aí, digamos assim, para atingir um determinado objetivo. Então, isso tem que ser visto com bastante parcimônia, né? Observado com uma lente de aumento e acompanhado. Tanto é que eles tiveram que voltar atrás do pacote para fazer os ajustes, porque se tornaria quase que impossível ou extremamente difícil, reduziria muito o número de participantes dentro dos posicionamentos que haviam sido impostos anteriormente. Mas que alguma coisa tinha que ser feita, sim. Muito bem. E só essa última parte aí que o professor Alexandre fala sobre o tal dos pacotes ônibus, também para explicar para o nosso público, em virtude das regras criadas, né, a partir dos anos 2020 ali para frente, o que aconteceu? Houve um movimento político na Europa de países como a Itália, Alemanha, Holanda, Dinamarca, que são países mais industrializados, que eles combateram e fizeram uma espécie de lobby para que a legislação fosse flexibilizada, né? E isso fez com que houvessem dois pacotes de reforma, né, que chamaram ali de simplificação. Ou seja, antes havia uma obrigação, por exemplo, de empresas com 250 trabalhadores, 250, e faturamento acima de 50 milhões de euros, fazer um relatório de sustentabilidade. Havia essa obrigação. Ou seja, se uma empresa que tem mais de 250 eh, trabalhadores e fatura mais de 50 milhões, tem que fazer um relatório de sustentabilidade, explicar o seu impacto social, explicar. E quando eu digo relatório de sustentabilidade, vocês que estudam, quem estuda aqui contabilidade, administração, ou quem faz direito empresarial, né, existe no direito empresarial uma regra, né? Todas as empresas têm que fazer prestações de contas. Essas prestações de contas são contas numéricas, números, né? Tem um relatório que o contador, no final do ano, né, ou a cada tempos em tempos, faz esse relatório e diz: nossa empresa faturou 100 milhões de euros. Ok, 100 milhões de reais, né? Vou colocar aqui em reais. 100 milhões de reais e gastou 80, sobrou 20 milhões para dividir para os sócios, com as regras que cada sociedade faz. No entanto, a partir desses anos, né, 2014 para frente, que foi, acho que as regras mais sólidas, né, quando foi criada uma norma dizendo, ó, as empresas não precisam mais apenas fazer relatórios de prestações de contas, tem que fazer também relatórios de sustentabilidade. Algumas empresas, grandes empresas, essas que fazem, né, que tem 25 milhões, 50 milhões de faturamento, 250 milhões 250 trabalhadores, precisam fazer esses relatórios e informar o impacto social. E tem outros relatórios mais que elas precisam fazer, que nós não vamos entrar aqui no tema, mas a questão é da sustentabilidade. O que aconteceu? Com essa nossa diretiva de 2024, que fala sobre due diligence, e a outra diretiva que fala sobre sustentabilidade, que é de 2022, mais ou menos, não sei, meus números às vezes acabam esquecendo as datas exatas, mas assim, existe uma diretiva chamada Diretiva de Relato de Sustentabilidade. Depois dos anos 2020, essa diretiva, ela obrigou, então, no relatório do contabilista, né, do contador, colocar lá números de um lado e do outro, sustentabilidade do outro. Ou seja, foi uma obrigação para grandes empresas. E isso fez com que ficasse caro para as empresas fazer esse tipo de relatório. As empresas acham que era um gasto excessivo com isso, e pela visão do professor Alexandre, ele também ele concorda que é um gasto alto, né? Eu sei, conheço o professor Alexandre, e por causa disso, houve essas reformas justamente para mudar os critérios, os parâmetros. Em vez de ser uma empresa de 250, vamos subir para uma empresa de 1.000 trabalhadores. Então, claro que o raio, né, que atinge aquele número de empresas é bem menor. Uma empresa de 250 trabalhadores tem muitas. Agora, de 1.000 trabalhadores já diminui. E o faturamento, que era de 50 milhões, subiu para 450 milhões. Então, muito menos empresas. E esse processo de simplificação, né, chamado ali das diretivas ônibus 1 e 2, fez com que mudasse basicamente o objetivo primordial dessas diretivas, né? Porque, como eu disse aqui no começo da minha fala, o objetivo primordial era um cumprimento político para o Acordo de Paris de 2015, para que houvesse regulações, menos emissão de gás. Quando foram criadas normas, essas normas iam, de fato,
induzir as empresas a se adequarem a essas normas. Quando foi criadas essas normas, os países mais industrializados correram riscos. Quando eu digo industrializados, são países que faturam, ou seja, a Alemanha é o terceiro país no mundo, né, do PIB. Itália, Itália, Holanda, são países pequenos, mas tem muita indústria. E isso fez com que houvesse um lobby político para mudar as regras, e as regras mudaram. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos agora no meio, mas mesmo no meio do processo para aplicação. Só vai começar a valer mais ou menos depois de 2027, 27, 28, 29. E já era para valer a partir de 2026, né? Algumas em 2025. E a minha conclusão com relação a essa mudança, motivos, para mim, principais motivos: competitividade, né? As empresas que fazem sustentabilidade, elas são menos competitivas. Infelizmente, é assim. Porque você fazer produtos com questões sustentáveis torna mais caro. Produtos que você não pode explorar o trabalhador, né, que também tem uma regra sobre exploração do trabalho. Se você explorar os trabalhadores têm direito a entrar com uma ação contra você, contra essa empresa. Lá na Europa, mesmo que o trabalho foi feito na China, também está lá, torna mais caro. Regras, por exemplo, com relação à saúde pública, também tem nessa diretiva. Se uma empresa causar dano à saúde pública, pode acontecer, né? As mineradoras podem fazer isso, questões de empresas que mexem com o meio ambiente, pode causar muito danos à saúde pública. Também tem indenização. E um exemplo prático é o que aconteceu aqui na barragem de Mariana, né? Que as vítimas foram indenizadas na Inglaterra. Isso aconteceu esse ano, 2026. As vítimas do rompimento da barragem de Mariana foram indenizadas no Brasil, mas a indenização não foi suficiente, porque no Brasil talvez não tenha dado a devida indenização, e nessas normas dizem, vocês têm que indenizar as vítimas. E foram feitos consórcios judiciais, né? Consórcios de grupos, litisconsórcio, em que entraram com ação em Londres contra a empresa que era uma que dominava, né, o capital social ali daquelas barragens. E nesse ano de 2026, o Tribunal da Corte de Apelação, né, de Londres, a segunda instância, condenou empresas que estavam aqui no Brasil, que tinham capital inglês, para indenizar aquelas vítimas do rompimento da barragem de Mariana. Então, para vocês perceberem que vítimas brasileiras foram indenizadas na Inglaterra, porque existe uma norma de proteção, né? Nesse caso era uma norma de proteção ao meio ambiente e às vítimas de catástrofes, né? E isso acontece. Então nós vivemos num mundo muito globalizado, em que as legislações estão se globalizando, e nós vivemos num mundo em que há uma forma de alcançar a justiça, porque isso também é uma tentativa forte de alcançar a justiça daquelas vítimas, e eu penso que esse tipo de norma é uma norma que pode auxiliar na conduta, né? Ou seja, empresas grandes que têm muito poder têm que tomar certa conduta, senão não é o resultado do relatório de contabilidade financeira que vale, mas há outros relatórios, e esses relatórios estão influenciando decisivamente o valor dessa empresa a longo prazo. Muito bem, então eu encerro aqui agradecendo o professor Alexandre e a professora Olívia, que vão continuar conosco também nesse congresso, e devolvo aqui a palavra ao professor Camilo, nosso presidente da mesa. Bom, eu parabenizo o professor Fábio, o professor Alexandre, a professora Olívia pelas apresentações e pelo esticar do horário, e até para não atrasar a próxima plenária, eu dou por encerrada a nossa sessão sem as considerações do moderador, porque acho que as palestras por si só foram muito esclarecedoras. Ok? Então, muito obrigado a todos.